A cidade de Esplanada carrega traços, trilhos e portais emblemáticos do território. Um deles é a presença dos frades capuchinhos. A ordem dos capuchinhos aqui chegou, né, e trouxe consigo todo o ideal de civilização, de povoamento do território. Frei João Evangelista de Monte Marciano e Frei Caetano de Saléu. Os dois, antes deles, em 1898, 97, 98, dois frades capuchinhos já esteve no Timbó, fazendo missão. Os frades capuchinhos, eles chegam nessa região no fim do século XIX, né, começando algumas missões. Timbó era apenas um arraial. O que é um arraial? Apenas um pequeno povoado, um quadrado, tinha uma ruazinha, uma viazinha, um mercado e o povo. Mas dependia sempre de Aporá e Alagoinhas, que era uma cidade maior. E no início do século XX, eles se instalam de fato. Aí você tem a sede, se cria-se uma sede, né, na cidade de Esplanada, né, que no período ainda era dependente do conde, no início do século XX, e os capuchinhos eles constroem um convento e uma igreja aos moldes da Piedade, em Salvador. E primeiro tentou construir aqui em Brotas, Salvador, mas não ficaram satisfeitos com o ambiente. Nós realizamos a cidade como cidade de repouso, hospício de Esplanada, um caso de repouso. Na verdade, Esplanada se torna o polo, né, da atividade missionária dos capuchinhos italianos. Então, daí em diante começam os primeiros frades da região de Cipó, Aporá, Alagoinhas, Feira. Então todas essas cidades, Conde, Entre Rios, Itapicuru, Aporá, Jandaíra, Rio Real, Alagoinhas, né, toda essa região vai ser abarcada pela atividade missionária dos capuchinhos. Em Esplanada, em Acuritiba e Aporá, inclusive Aporá foi a primeira paróquia da região, foi titulada pela igreja como sede da primazia do Agreste Baiano. Desde 1790 foi idealizada a paróquia. Interessante começar desse percurso histórico dos capuchinhos na Bahia e Sergipe, não só Bahia, também Sergipe, porque traçam um limítrofe entre os meios geográficos missionários. Porque lá os frades trabalharam muito, deixaram tudo, a Itália para a Bahia, Sergipe. A missionariedade capuchinha foi provinda de uma origem capuchinha italiana, sai dos seus conventos e para a missão. Isso é antigo, desde o século XVI. O século XIX foi um século de grandes conquistas, porque senão ficava para trás. Tinha um preço a ser cobrado. A chegada da missão dos capuchinhos no território foi estratégica. Ela é estratégica, porque a igreja e a cidade, né? A cidade é construída ao redor da igreja. E o corte da linha férrea. Você não tinha, de fato, nenhuma estruturação da Igreja Católica na região. E também você tinha a possibilidade, já aí no início do século XX, da ferrovia, ser uma ligação muito rápida, Salvador,
com essa região, né, até o ponto de parada em Esplanada, né, e dali você ter um campo aberto para o sertão. Eram desbravadores, não só desbravar as terras, mas da consciência ao povo. Os capuchinhos vão buscar, né, abafar né, todos os traços dessas culturas, né, em nome de um catolicismo romanizado, né, de uma padronização de costumes. Né. Tudo que estava fora dessa órbita de uma cultura católica e branca, né, eu vejo que do ponto de vista dos traços culturais indígenas e negros, isso sofreu um grande silenciamento por conta da influência dessa ordem religiosa. A presença e a fixação dos frades capuchinhos, né, sobretudo no finalzinho do século XIX, marcou, né, um momento que a Igreja Católica precisava firmar um catolicismo romanizado, né, firmar o seu poder e o seu status na região. Era uma busca por tentar reverter, digamos assim, o que se perdeu de poder por conta da proclamação da República. Havia na região uma multiplicidade de formas de catolicismo popular, marcada sobretudo na época do tempo de Conselheiro, né, que haviam outras formas de contato com a fé. Você tinha também um avanço muito grande do protestantismo na região, então assim, e tinha essa tentativa de conter um catolicismo mais popular, né, um catolicismo que não estava ali ligado a essas práticas romanizadas. Né, sobretudo a fé daquelas comunidades, né, que pensavam em messianismo, pensavam numa vida para além daquela existência sofrida, né, também marcada pelo sertão, pelo agreste, pela seca. Então a Igreja Católica estava perdendo fiéis naquela região, não só perdendo fiéis, mas como perdendo o seu domínio ideológico, né, da fé. A igreja tinha que negociar seu poder também eclesiástico. Infelizmente era assim. Então a presença dos capuchinhos em todo o território litoral norte e agreste baiano, ela foi fundamental para fixar os marcos culturais, né, cristãos na região. Então você vai ter um controle muito grande da população pelos frades de origem principalmente italiana, né? Os frades que vão principalmente lá até o início dos anos 60 do século XX são, em sua maioria, italianos. Eram alianças políticas e religiosas, interesses eclesiásticos, interesses políticos. Os capuchinhos tiveram um papel de recolonização, de repovoamento do território sobre o matiz religioso, né? E muitas vezes com embates com as religiões e as formas de crença ali existentes anteriormente. Como o nosso pai seráfico São Francisco dizia que o ideal inicia o ideal. Segue-me, seguiram eles, pelo seu exemplo. Tem o nosso frade capuchinho, Frei Chico Caloni. Ele foi meu diretor durante muitos anos aqui em Valéria, Salvador e em Esplanada. Frei Chico foi um idealizador dos sem terras aqui na região do Agreste. Ele conseguia dar consciência ao povo sem terra que a terra tem que ser conquistada. Não invadida, conquistada, que é diferente.
vestígio da consciência da conquista, trabalha a terra pública que é nossa. Hoje temos inúmeros assentamentos em Esplanada, região. A ideia pastoral e social, a fé e o trabalho. Então, ele foi referência para nós como ideais de vida religiosa, ideais de conquistas, sabedoria, tinha uma profundidade incrível. Chico, com sua leveza no falar, ele passava mensagens simples, curtas, mas palavras fortes, deixava marcas nas nossas vidas. E vejam só, entre os frades missionários da Esplanada, 2 deles tentaram mudar o destino trágico de Antônio Conselheiro e dos seguidores dele no Arraial de Canudos. Mas no caso de Caetano Soléu e de João Evangelista, eles estão em Canudos em 1895. Sim, depois vão para a Esplanada, para Timor. Ou seja, o que é que eles vão fazer em Canudos em 95? Vão amando, a pedido do nosso bispo, arcebispo de Salvador, para apaziguar a guerra fratricida, a guerra, todos os tipos de guerra que existiam em Canudos, porque é um massacre geral. Então, pede-se ao nosso arcebispo, envia 2 frades capuchinhos, que são Frei Caetano Soléu e Frei João Evangelista Damasceno. E traz de volta um relatório minucioso que está no nosso arquivo, detalhes minuciosos dos acontecimentos dessa guerra. Porque o conselheiro começa a trazer uma mensagem que não está, digamos ali, institucionalizada, né? Não está aos moldes do catolicismo romano, né? São releituras que o conselheiro faz da religião, né? Então isso mexe muito com a questão da Igreja Católica, né? Capuchinhos foram para a Esplanada, para a região, justamente por conta da passagem do conselheiro. Não só com a passagem do conselheiro, mas assim, a ideia de ganhar o lugar para não surgir novos beatos. O milenarismo, né? Toda aquela coisa do conselheiro de atrair aquelas massas, eu acho que aquilo fez com que a igreja repensasse o seu papel. Eu sinto dores e choro quando eu leio o relatório, porque o Frei Capuchinho dos frades percebe a sua incapacidade de poder fazer a paz, levar a paz para o grupo e para o povo. Antônio Conselheiro diz assim, diz especialmente aos frades: voltem para os seus conventos, que a guerra é minha. É triste dizer isso, mas é verdade, aconteceu com ele. Porque quando eu vejo relatos terríveis de 2 frades tentarem ir lá apaziguar um povo que está sofrendo e sem sucesso algum, volta para casa sem esse apaziguamento.
E a sede dos capuchinhos no território foi palco de um dos acontecimentos mais curiosos da história de Esplanada. Um dia, Esplanada foi chamada da Cidade Sem Deus. O ano de 1964 marcou o Brasil como um fato norteador da repressão, né? Sobretudo a repressão aos movimentos que se colocaram contrários, né, ao regime implantado pelos militares e com apoio dos civis. E os setores religiosos, eles tiveram um papel importante na legitimação do novo regime. Você chega no março de 64, né, em que os acontecimentos políticos no país estão, digamos assim, pegando fogo, né, com um acirramento ideológico muito grande, né, e o governo João Goulart tendo que tomar posições, né, ou se inclina diretamente para a esquerda para fazer suas reformas de base, ou cede aos interesses da direita e dos setores mais moderados, né. Na cidade de Esplanada, houve um episódio extremamente curioso, né, que reverberou em notas na imprensa, uma delas no Jornal à Tarde, sob o título de Esplanada é hoje uma cidade sem Deus, e uma nota na Rádio Sociedade de Feira de Santana, alegando a presença de comunistas na cidade, né, e que a igreja estaria sendo contrária a esse processo de subversão, né, ao regime novo estabelecido. Você tem lá uma atuação de um frade capuchinho italiano chamado Frei Maurício de Mercatello, que era um frade extremamente anticomunista. A partir de 1962, lá em Esplanada, a ascensão de um prefeito, né, ligado a grupos de esquerda na Bahia, né? Você tem a eleição do prefeito conhecido como Dr. Neno, que ele fazia parte de um grupo político liderado pelo deputado estadual Enio Mendes de Carvalho. Quando o Dr. Neno assume o poder em Esplanada, né, o mandato dele começa em 63, de fato, ele inicia um processo de doação de terrenos, né? Esplanada tinha uma carência grande de terrenos na área urbana, porque assim, a Igreja Católica detinha uma grande parte dos terrenos e a prefeitura, né? E aí os grandes proprietários de terra. O Frei Maurício de Mercatello, né, o superior da Ordem dos Frades Capuchinhos de Esplanada, ele enquadra esse movimento de distribuição dos terrenos do prefeito enquanto reforma agrária, né? E nisso aí aciona também o quê? A ligação do grupo político dele no estado, né, com Enio Mendes, né, que Enio Mendes também, o deputado Enio Mendes sofre uma oposição anticomunista da igreja, também a nível estadual, né? Por exemplo, nas eleições de 62, o nome dele ele estava em informes que eram divulgados nos jornais como um candidato não apropriado para ser votado pelos cristãos, né? Assim como tantos outros, né? O próprio Valdir Pires, né, quando candidato a governador. Quando você chega na conjuntura de 64, naquela conjuntura problemática, né, politicamente no país inteiro, né, de acirramentos ideológicos, a Igreja Católica está no auge da luta lá em Esplanada contra esse prefeito Dr. Neno e sua política de distribuição de terrenos. Até porque o prefeito doa um terreno que a igreja reivindicava ser proprietária. Quando chega a véspera do golpe, o 30 de março, né, coincidiu que a igreja de Esplanada, o Frei Maurício de Mercatello, redigiu uma matéria e divulgou na imprensa baiana, né? O Jornal à Tarde saiu essa matéria que o título era Esplanada é hoje uma cidade sem Deus, com um título muito forte. Isso gerou uma convulsão social, né? Isso possibilitou, inclusive, que os religiosos invertessem a ordem, né, dos festejos, né, da Semana Santa na cidade. E na matéria ele discorria toda a briga com a prefeitura da cidade e aí enquadra o prefeito e os seus correligionários enquanto comunistas, né? Ele coloca essas notas, né, e pede a intervenção militar na cidade para que esses possíveis subversivos, que não haviam, na verdade, em uma cela do Partido Comunista, outro congênere qualquer na cidade,
mas que na verdade reverberou, né, na rotina dos populares. Quando a gente chega na Semana Santa de 64, lá em Esplanada, esse conflito entre a Igreja Católica e a Prefeitura por conta de um terreno que a Igreja reivindicava ser dela e que entrou nessa política de distribuição da Prefeitura, o que é que o frade Capuchinho faz? Como forma de protesto, ele cancela os festejos da Semana Santa na cidade, né? Festejos tradicionais que a cidade recebia a população católica de toda a região. Após a procissão, o frade determina, né, que as imagens religiosas que estão na procissão entrem de costas para o povo, né, entrem de costas, né, para a igreja também, e determina que a igreja fique fechada. Ele anuncia perante a população que a igreja vai ficar fechada durante toda a Semana Santa, sem festas, em protesto contra os comunistas que estão na prefeitura de Esplanada. Vagões agrestes, trilhos litorais. Uma história de contrastes, uma região de contradições. Cheia de marcas que não saem, de luta e de resistência que não cansam de trilhar juntas. Irmanadas e escritas por um povo singular. E nós, como descendentes, temos essa capacidade também de aprender com eles. Só eles poderão nos indicar o caminho que talvez não seja o ideal, mas é o que a gente tem a percorrer. E a gente vai achando as trilhas, né? Germinado a própria comunidade local, esse sentimento de pertencimento ao território, a partir daí nutrir um processo de construção, de tornar o território de fato marcante dentro do estado da Bahia.
ele não se resume entre quatro paredes. A vivência numa mata, a vivência com o povo, a vivência com seu conhecimento, a troca realmente de toque. A memória oral, isso é valiosíssimo. Trilhos, trilhas, marcas que estão no rosto deste povo, nas expressões. Terra e mar, vixe. Terra e mar, sertão e litoral. É tudo, é o mundo. Na firmeza Com força e na leveza. também, sem perder a leveza.